Aqui no nosso estúdio eu recebo a Tatiana, daqui a pouquinho ela vai contar pra gente, ela é mãe, se ela conversa sobre isso com o filho dela, a gente precisa ter conversas preventivas, né? A gente também recebe aqui o Gabriel, ele é advogado, tá? Vai contar pra gente também como é que funciona a lei em relação a esses assuntos. E o Lucas, que é psicólogo, também vai orientar a gente, porque se com nós adultos a gente já pira, se isso acontecer, quem dirá com adolescentes. Tatiana, esse assunto já existiu na sua casa, esse tipo de conversa? Sim. Boa tarde, né? Boa tarde. É que a gente está ficando revoltada. Boa tarde a todos. Eu sou mãe de 4 filhos, né? E eu tenho agora o caçulinha que está na adolescência, mas eu sempre procurei conversar com eles sobre o respeito, principalmente ao próximo, né? Ao coleguinha da escola. E sempre coloquei esse assunto para eles, assim, como eu sou mulher, e se fosse com a sua mãe? Né? Qual seria a reação de vocês? Então, da mesma forma que vocês me respeitam, vocês têm que respeitar a coleguinha da sala, a amiga da faculdade, a amiga do serviço, seja quem for. Da mesma forma que vocês respeitam a mim. Como e são 4 meninos? Não, eu tenho 2 meninas e 2 meninos. Aí que a mãe precisa ter muita consciência disso, né? E conversa, diálogo sempre, tá procurando saber as amizades, onde que eles estão. Eu acho assim, uma dica que ajuda muito os meninos, esses meninos hoje, né, se afastarem um pouco das telas, é o esporte. Né, eu tiro isso pelo Júnior, o meu mais novo, que hoje tem 16 anos. Ele faz vôlei, faz futsal. E eu vejo que isso ajudou muito ele, esse negócio de tela, né? Mas sempre eu tô ali por trás. E aí, né? Mas antes do esporte, eu gostei de uma palavra que você falou, o respeito, Lucas. Quando o pai, quando a mãe ensina esses valores para os filhos, não tem ambiente, seja ali no ambiente escolar ou seja no ambiente virtual, que a criança não vá, o adolescente não vai repensar sobre o que o pai ou a mãe ensinaram. Tá certo isso? Sim, os pais, eles são a principal influência, né, para aquela criança. E uma das coisas que eu tenho pensado bastante é que muitas das vezes nós nos concentramos em ensinar os nossos filhos a respeito do respeito, né, de como eles deveriam lidar com as outras pessoas. Mas será que nós também estamos ensinando nossos filhos a aprenderem a lidar com o desrespeito? Quando eles são desrespeitados, quando eles sofrem bullying, sofrem qualquer tipo de discriminação, como é que eles vão lidar com isso? Né? E essa conversa ela é tão fundamental quanto por 2 motivos. Primeiro, porque existem muito mais crianças que sofrem desrespeito e discriminação ou violência do que o contrário. E segundo, porque ao aprender os efeitos, ao entender os efeitos de como que é ser desrespeitado e como que é ser discriminado, como pode ser difícil e desafiador você lidar com isso, ele talvez entenda a importância de você ter mais respeito e você ter mais educação com as outras pessoas, para não gerar esse sofrimento que ele pode causar nas outras pessoas, que ele está evitando sofrer também. Muito bem colocado, né? Agora a gente está falando de adolescentes, mas a gente também vê, doutor Gabriel, que é um crime, não pode usar a palavra crime porque se refere a adolescentes. Mas e aí, o que pode acontecer com eles? Olha, muito boa a sua pergunta, Roberta, e até queria destacar uma frase que você disse bem no início, que o tempo todo que nós conversamos aqui, a gente falou que isso acontece com moças, e muitas vezes, às vezes, com pessoas de idades muito tenras também, né? A compartilhação de conteúdo sexual. Crianças, né, de 2, 3 anos de idade, ou moças já. E assim, você já vê que parte da questão do bullying, de uma questão de covardia mesmo, que são pessoas que, nesse caso, é até mais covarde, porque a pessoa sequer enviou a foto, ela foi criada. A pessoa não tem a mínima possibilidade de impedir que seja acontecido. Mas, não, e uma vez que caiu na internet aquilo ali também... Circulou. Pronto. Né? Como você rasgar um travesseiro no 10º andar do prédio e são penas que vão voar, sabe Deus até onde. É isso aí. E aí alguém tem que catar as penas, né? Então, o direito serve para, depois que aconteceu o problema, tudo bem. O que a família deve fazer? Você mesmo disse, né? A questão de crime, por serem menores, a gente está falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma situação análoga ao crime, então as punições são mais brandas. Mas, partindo para o ponto de vista civil, né, não muito tempo atrás, quando o WhatsApp começou, nós tivemos diversos problemas de compatibilização de foto íntima, até com a Carolina Dickmann.
né? Tanto que foi criada a lei. E o que é possível fazer a família, né? O que eu aconselho fazer de pronto, além da denúncia e tudo, etc, né? A família pode ingressar com uma ação, pedindo uma liminar. O que é uma liminar, né? Pedindo para o juiz antecipar uma decisão para que as plataformas e as TikTok, Instagram, Twitter, tudo, o X, né? Façam o banimento ou proíbam a circulação dessas imagens. Até o próprio Google pode fazer isso. Então, aí você já consegue resguardar a honra daquela adolescente que está sendo vilipendiada ali com esse ato, né? Não obstante isso, também é possível responsabilização dos pais, dos outros menores. É isso que eu queria saber. Né? Os pais são responsabilizados. Porque muitas vezes a gente fala de criança, mas são marmanjos de 17 anos, tudo bem, mas quem são os responsáveis? São os pais, né? Responsáveis cíveis são os pais. Ok. Então, quem irá responder, né? Civilmente por indenização por danos morais, e dentre outros, né, até indenização por tratamento psicológico, por exemplo, são os pais, né? E também tem uma terceira questão, que é muito importante, que muita gente desconhece, que se ficar comprovado que a escola, né, a instituição de ensino, diante daquela situação, foi negligente ao tratar aquilo, ela também pode ser condenada também a indenizar por danos morais. Porque quando você coloca o seu filho na escola, justamente para ele ser observado, tutelado por pessoas responsáveis, qualificadas para aquilo, no momento que você não pode, no momento que você está trabalhando, além de ensinar, que esse é o papel secundário também. Então, tem dois tipos de ensino, o formal e o real para a vida, né? O respeito, como nós estamos falando. Então, se faltou esse serviço, se faltou esse cuidado, a escola também é responsável também. E sobre esse respeito, tem um relato que chegou para a gente, convido você também a participar do nosso bate-papo. Tem uma mãe que diz: eu sou mãe solo e desde muito novo eu ensino meu filho a respeitar as mulheres e o ser humano como um todo. Já ensino, né, ele que quando uma menina, uma mulher diz não, é não. É sobre isso, gente. Agora, eu chamo a sua atenção. Presta atenção, a gente está falando aí de inteligência artificial, presta atenção nesse vídeo do cantor Leonardo. Para uma pessoa que não entende desse assunto, esse vídeo é real. Mas não, gente, não foi real, esse vídeo não é real, ele foi criado por meio de inteligência artificial e viralizou na internet. E aí a pessoa acaba compartilhando sem saber que é mentira. E o cantor não falou nada disso. Sabe o que ele fala aí? É como se ele estivesse aconselhando o filho, Zé Felipe, a ir pra gandaia, entendeu? É como se ele estivesse aconselhando, mas não. Aí a gente se pergunta, como é que eu vou saber o que é inteligência artificial, o que não é? Gente, a gente precisa começar a desconfiar, né? Começar a ter um pouquinho de critério, apurar colocar nossa peneira para funcionar, para ver se será que o cantor Leonardo falaria realmente uma coisa dessa, porque a gente está em tempos disso daí. A gente tem que começar a filtrar melhor as coisas. Tati, se chegasse ao seu conhecimento, que o seu filho pegou e fez essas montagens nas fotos, o que você, como mãe, como é que você agiria? É difícil, né? Ai. É decepcionante? Muito, assim, para mim, o que eu vivo hoje com ele, para mim seria surpresa, porque, como eu te falei, a gente é bem... Não condiz com o comportamento. A gente é bem companheira, assim, e ele me coloca a par das coisas dele, ele tem uma namoradinha, e eu, assim, então, assim, para mim, eu ficaria bem surpresa, né? Mas eu não... Seria inadmissível isso na sua casa? Sim, sim. Até como eu te falei, eu tenho 4 filhos e o respeito entre eles é o que eu prezo mais. Eu falo, as meninas são mais velhas, tem uma de 28 anos, que é a mais velha. Então, ela tem que respeitar eles e eles têm que respeitar, os meninos têm que respeitar as meninas. Então, independente se é mais velha, se é mais novo, cada um tem que respeitar seu espaço, né? E cada um é de um jeito. Eu falo, lá eles são cada um de um jeito e eu prezo muito por isso. Sempre estou presente em reuniões de escola, atenta, né, essas coisas que podem vir de escola. Com você já senti que não tem aquela história de passar a mão na cabeça do filho, não, né? Já claro senti isso nela. Agora, Lucas, às vezes os pais educam de um jeito, mas quando os meninos, principalmente, tá, gente? Mas acontece com menina também. Quando eles estão nas rodinhas entre amigos, às vezes se comportam de outro jeito.
Como é que a gente consegue, não sei se a palavra é essa, garantir com que os nossos filhos vão praticar aquilo que eles aprenderam em casa, que eles vão negar, não, disso eu não participo, não. Nó. Como é que a gente consegue garantir? Eu assisti um filme recente, ele é um desenho animado para criança, né? E aí ele mostra dos patos, mas ele mostra no início o pai contando uma história para os filhos dormir. E ele conta uma história super amedrontadora, né? Para justamente despertar esse medo nele. Eu vejo que essa é uma das formas do pai controlar a criança, né? Ele colocar bastante medo na criança para que, de certa maneira, ele tenha um pouco dessa garantia. Essa é uma estratégia que pode prejudicar em outras áreas da vida, né? Agora, eu acho que outras formas é de você conhecer o seu filho mais para além daquela relação de pai e filho, assim, sabe? Eu acho que muitas relações de pai e filho são meio superficiais, é aquela coisa, meu filho está estudando, está indo bem na prova, sabe? Não tem acho que demandam esse interesse genuíno do pai de descobrir, não, meu filho, eu quero saber a verdade, sabe? Não necessariamente de maneira assim, né? De maneira direta, mas você, sabe, ter esse interesse de conhecer o seu filho, quais são as influências que ele tá tendo, o que ele pensa, o que está na cabeça dele. Traz os amigos para perto também, né? Isso é um ponto Quantas importante. vezes a gente vê, não é só na casa dos amigos, traz as coleguinhas também, né? Acho que você já falou sobre esse assunto aqui pra gente em outras oportunidades. A gente precisa estar sempre próximo dos nossos filhos. Exato. Obrigada pela participação de vocês, obrigada, doutor Gabriel, obrigada, Lucas, obrigada, Tati. Dá um beijo lá nas crianças, são eternas crianças, né? E, ó, Roberta, eu achei que o vídeo do Leonardo era real, eu acabei de descobrir. Você achou que fosse? Acabei de descobrir. Tá vendo? Tá vendo? Cuidado, vamos melhorar esse filtro aí, galera. Vamos melhorar. Ó,